De volta no Bate-Papo Político, nesta manhã de terça, jornalista Luzenor de Oliveira tem rodada nova de pesquisa, né, Luzenor? Vamos chamar o Carlos Alberto, que chega com essas informações sobre os números apresentados pela pesquisa do IPEC TV Globo na disputa à presidência da República. Há 5 dias do primeiro turno das eleições, a nova rodada da pesquisa IPEC revela que o cenário continua estável e sem grandes alterações, apesar dos esforços dos presidenciáveis em conquistar novos eleitores. O ex-presidente Lula, do PT, subiu 1 ponto dentro da margem de erro e marcou 48%. No último levantamento, de 19 de setembro, ele marcava 47% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, se manteve com 31%. Agora, a diferença entre o petista e o chefe do executivo subiu para 17 pontos percentuais. Ciro Gomes, do PDT, marca 6%, um a menos do levantamento anterior, quando tinha 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, manteve os 5% registrado nos últimos levantamentos. Representante do União Brasil, Soraya Tronic se manteve com 1% que tinha no levantamento anterior. Felipe Dávila, do Novo, pontuou pela primeira vez e marcou 1%. Vera, PSTU, Constituinte Emael, DC, Léo Pericles, UP, Padre Kelmon, PTB, Sofia Manzano, PCB, não chegaram a 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 4%, um ponto a menos que anteriormente, 5%. Enquanto 4% dizem que ainda não sabem quem votarão no dia 2 de outubro, o mesmo do anterior. A pesquisa IPEC ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo ao custo de R$ 347.659,06 e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o protocolo BR 01640/2022. Com notícias das eleições, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Luzenor de Oliveira, o que pode acontecer em 5 dias, Luzenor? Qual o retrato desenhado nessa última pesquisa do IPEC TV Globo? Pode acontecer de tudo e pode acontecer tudo, Marcos Furlan. Afinal, 5 dias ainda representam uma eternidade para quem está dentro da campanha e corre ali contra o tempo para garantir segurar os votos que tem ou para conquistar outros votos. Claro que quem lidera as pesquisas, seja em qualquer situação, estado, município ou governo federal, na disputa, nesse caso pela presidência da República, se sente mais tranquilo, mas não uma tranquilidade para relaxar na campanha e sempre está olhando no retrovisor para ver qual a distância que o separa de quem está em segundo lugar. O que pode acontecer, Marcos Furlan? Essa tendência de votos se manter até o dia 1º até o dia 2 de outubro. Até lá teremos outras pesquisas de opinião pública, de intenção de votos. As pesquisas poderão ser divulgadas até o próximo sábado e nós podemos ter também, como reflexo dos debates que irão acontecer pela frente, com erros dos candidatos ou com acertos de um ou outro, nós poderemos ter mudanças ou consolidação desse cenário na disputa pela presidência da República, que pelos números da pesquisa do IPEC aponta que esse cenário pode ser definido com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, mas os bolsonaristas não acreditam nessa possibilidade, consideram que as pesquisas estão erradas e que o presidente Bolsonaro tem muito além desses 31% de intenções de votos. É essa guerra que marca também a reta final da campanha. São apenas 5 dias e, repito, de tudo pode acontecer. Luzenor de Oliveira, falando aqui em debate, no último debate na TV, no último sábado, o Lula não compareceu, né? O presidenciável Lula não foi ao debate. E com essa vantagem aí, folgada dele nessas pesquisas, você acha que esse último debate, que é agora, na quinta-feira, que é um debate que eles colocam como muito decisivo, você acha que ele tem também, com essa vantagem, a possibilidade dele não comparecer também?
campanha de Luiz Inácio Lula da Silva já confirmou presença do Lula nesse debate, que é um debate importante porque a audiência é muito mais abrangente, Marcos Furlan, e pode influenciar, dependendo aí do comportamento de cada candidato, o resultado final, a tendência de votos, né? O debate é determinante para tirar um ou outro candidato do segundo turno? Não. Nós temos uma campanha que desde o início ficou polarizada entre Lula e Bolsonaro. E estamos terminando a campanha ao primeiro turno também com essa polarização. O debate pode ajudar um segmento dos eleitores a repensar o voto ou consolidar aquela ideia do voto útil para, vamos acabar tudo agora. E outro segmento também dizer o seguinte, não, vamos apostar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, o debate pode ajudar. Como o horário também é um pouco tarde, também se estende muito, às vezes se torna muito cansativo o debate, a audiência vai enxugando, a audiência vai caindo, mas mesmo assim, os assessores dos candidatos estão ali prontos com uma verdadeira maratona, e também com uma mega estrutura de equipamentos eletrônicos para disparar a cada momento de declaração de um ou outro candidato as informações, as leituras e os erros que possam vir a acontecer na palavra de cada candidato. Claro, os acertos também, ou seja, os assessores de cada candidato estão ali para disseminar as informações, sejam favoráveis ao candidato aos quais estão ligados ou contra os adversários. Luzinor de Oliveira, e um dos dados aqui, voltando à pesquisa, um dos dados que chama a atenção é que 8 em cada 10 eleitores estão decididos e não mudam o voto. A convicção é maior entre os eleitores de Lula e Bolsonaro. E qual o significado dessa convicção, Luzinor de Oliveira? O significado é que temos sim essa polarização com a eleição sem surpresa e com o segundo turno no quadro atual entre Lula e Bolsonaro. Isso porque, Marcos Furlan, os eleitores estão convictos, certos de quem irão escolher. Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva, essa convicção é de 90%, ou seja, 90% dos eleitores de Lula não mudam de opinião. O percentual é alto também entre os eleitores de Jair Bolsonaro. 87% dos simpatizantes de Bolsonaro estão a caminho das urnas sem mudar de opinião. Ou seja, estamos aqui mostrando nesses números traçados pelo IPEC o cenário real que retrata nesse momento o sentimento dos eleitores em relação à disputa pela presidência da República. Quando você fala sobre os demais candidatos, por exemplo, entre os eleitores de Ciro Gomes, que aparece com apenas 6% nas pesquisas de intenção de votos, 48% dizem que não mudam de opinião. E de Simone Tebet, 45% falam que também não muda de opinião. Ou seja, Marcos Furlan, entre os eleitores de Ciro Gomes, 52% admitem mudar o voto, o que pode influenciar no resultado final das eleições, da eleição do primeiro turno.